Opa, fala aí, Felipex aqui de novo e vocês estão bom? Hoje a gente vai tirar uma dúvida gigantesca. Se alguém aqui tinha alguma dúvida que esse cara aqui é um deus, a gente não tem mais. Pra começar de leves, nosso protagode foi na boa vontade visitar o comandante geral do caos pra trocar uma ideia. E é boa vontade porque se ele não quiser, não existe ninguém em todo o caos que obrigue esse cara a fazer nada. Realmente. Acontece que o comandante Yuri, acima de tudo, está curioso sobre esse cara que apareceu no caos e não tem limite. Parece também haver outra coisa que o cara não fala. O comandante faz um verdadeiro interrogatório com ele ali. Ele pergunta como ele consegue segurar esses cristais espectrais e aonde ele os conseguiu. E como sempre, nosso protagonista fala sem medo. Ele diz que matou os pícolos ali e tomou os cristais pra ele. E acontece que esses alienígenas aí são os famosos Pieres Verdes, um clã nobre no caos. Então isso seria um problema pra eles ali, mas o comandante nem liga pra esse fato. Aí a gente vai percebendo a importância que esse cara aí tem pro comandante. O caos é um lugar para onde os mortos da grande terra vão, e por isso o Prota, que consegue ver a verdade, vê todos dessa forma. Isso porque ele é capaz de ver a verdade, só que o comandante Yuri pergunta meio que já afirmando que o corpo do Prota está vivo e ele não é mesmo um morto aqui no caos. E pela primeira vez nosso protagonista fica surpreso, então ele explica que ele chegou aqui no caos meio que por acidente, após destruir a torre onde ele estava e que o corpo dele ainda permanece vivo lá na Terra. Agora, como o comandante sabe que ele não está morto, porque o comandante não consegue ver a verdade. O velho vê a dúvida nos olhos do Prota e explica que ninguém chega ao caos, descreve a própria morte como estava por coincidência numa torre sem querer chegar ao caos. Então, não. Você não tá morto. E como na história do Prota, de como ele chegou aqui não tem relação com ninguém importante, o comandante deduz que ele está escondendo detalhes, escondendo a verdadeira identidade. O comandante ainda segue dizendo que vem espiando o Prota dia após dia desde que ele chegou ao caos, e que em poucos dias ele já foi classificado como taxa de perigo SS. E ainda pior, foi classificado como nível de poder ainda inestimável, incalculável. E até por causa disso, o dano financeiro que ele já causou no caos é de aproximadamente mais de 380 milhões de dinheiros. Até aí beleza, no inferno também tem que ter dinheiro, é claro, para existir economia em algum lugar tem que ter dinheiro, mas a loucura começa de verdade quando o comandante supremo do caos diz que as pessoas como ele aqui no caos ou no mundo são chamadas de protagonistas. E que todos os protagonistas são famosos, mas o nosso God em questão não é, eles nunca ouviram falar dele. Aí eu me pergunto, que porra é essa? Será que eles sabem que eles são uma webtoon ou seria protagonista no sentido metafórico para eles? E não foi só que eu fiquei em dúvida não, o protagonista também ficou. Vamos escolher a segunda opção, já que o comandante diz que acha que ele é um protagonista e que, entre aspas, por coincidência ele fugiu para o caos para escapar de alguma facção maior. Aí pelo menos a loucura fica mais entendível quando o comandante especula que talvez o protagonista esteja fugindo do Monarca Negro, um dos 12 monarcas da Grande Terra. Obrigado, comandante, por explicar. Até parece que ele tá falando com a gente, né? Estranho. Eu até fiquei esperando ele falar de uns tal de governante aí, mas não rolou. De toda forma, o senhor protagonista não nega nada e se pergunta o quão fortes são esses monarcas. Ele também pergunta diretamente ao comandante se o Forte Gorgon pode ajudar ele a enfrentar os 12 monarcas da Grande Terra. Aí eu peço que vocês se juntem a mim para tirar a nossa conclusão aqui. Nosso protagonista fica bonitão depois de ficar forte e tem envolvimento com o Monarca Negro, que é sinônimo de Monarca das Sombras, quer destruir os monarcas e mais ou menos vence o sistema. E o principal de tudo, ele odeia a ideia de voltar no tempo para consertar as coisas. Eu acho que o autor quer dizer alguma coisa até aqui, só não sei o que é. E quando o comandante diz que sim, o castelo pode e vai apoiar ele nisso, o Prota se unir ao lado que é pelo jeito contra ou se opõe aos monarcas, a conclusão é a seguinte, pelo menos a minha. Achei fodão, bora continuar lendo que tá massa. Pra que ficar comparando as coisas, né? Se bem que é eu que tô comparando, mas não. O comandante diz que vai apoiar o protagonista com apenas uma condição: que ele salve o castelo ou fortaleza de Gorgon. Agora de novo a dúvida, o que será que tá ameaçando a porra de um castelo, cara? Um castelo! 2 horas mais tarde, pelo jeito, pularam a conclusão da reunião. O senhor protagonista está sendo levado pelo velho careca anão bigodudo para a área de treinamento. Mas por que será? A própria ninja mesmo se pergunta se o Prota não prefere ir para os aposentos dele. Só que quem quer ir para lá é o velho anão. Ele ficou indignado com a estocada do Jorjão e ele quer ir lá testar agora qual golpe é mais forte.
forte? A estocada dele ou o corte do veião? O veião ainda propõe que se o prota ganhar, ele vai responder qualquer pergunta que ele tenha. Então bora X1, veião anão careca bigodudo contra o cara que alumia os olhos de dourado. Se você também esperava uma luta fodona, a gente não vê porra nenhuma, porque a gente só vê o lugar depois da batalha deles com o velho enterrado no buraco dizendo que treinou o corte dele por mais de 1000 anos. E por quanto tempo o prota treinou essa estocada dele pra ser tão big assim? Aí com essa cara que me lembra alguma coisa, o prota diz que só 40 anos, que é o tempo que ele ficou na torre. Só 40? E o prota fala, com 40 anos eu dei mais de 10 bilhões de estocadas. E o velho não acredita. Que porra é essa? Não tem nem como contar até 10 bilhão? É verdade. E é claro, o velho fica putaralhaço com isso e diz que vai então dar o golpe mais forte dele e vai pra cima do prota. O velho vai com um corte tão big, mas tão big que faz o prota ir pra trás quando ele defende o golpe pela primeira vez no caos. Só pra esclarecer, é a primeira vez que ele defende um golpe e vai pra trás fazendo isso. Não é a primeira vez que ele defende um golpe, porque aí é loucura. Tá bom. O velho fala que o golpe que o prota usou pra parar o mais forte dele deve ser muito monstruoso também. Ele pergunta qual é o nome do golpe dele. Aí quando o cara fala com a maior cara de pau que foi a estocada normal dele, é claro, o bigode fica puto e pergunta se tem uma mais forte então, já que essa é a normal. E aí vem o perigo, porque se não faltavam referências, o prota diz que sim, existe um golpe mais forte. E ele prepara o golpe dele, a estocada forte. E nesse instante o bagulho é tão arregaçador que tem que ficar pro próximo vídeo. Isso é, porque se esse golpe aí vai destruir o castelo Gorgon que o comandante queria salvar, imagina o que ele vai fazer com o vídeo. Então é isso, deixa sua estocada no like para ajudar o vídeo a estocar mais longe no YouTube. Um abraço pra vocês, falou e até mais, estoca aqui!